Um dos nossos objetivos aqui no canal é desmentir um monte de mentiras que prejudicam a vida espiritual das pessoas. Então, por favor, mais uma vez, o ponto aqui não é religioso. O ponto aqui é verdade versus mentira, tá? Verdade versus mentira. Isso aqui, verdade e mentira depende da sua religião? Pensa um pouco. Já pensou? Olha só, se você é espírita kardecista, então isso aqui é verdade. Se você acredita na Bíblia, então isso aqui é mentira. Então depende da sua crença, tudo bem. Será que é assim? A verdade, né? A verdade precisa de alguém acreditar nela para ela ser verdade. O que a maioria acredita passa a ser verdade, porque é a maioria acreditando. O que vocês acham? E se ninguém acreditar na verdade, ainda assim ela é verdade? Veja, houve um tempo em que as pessoas morriam na fogueira, porque a Igreja Católica não queria que ninguém dissesse que a Terra gira em torno do Sol. Pode ler, isso é história, por favor. Não diga para mim que você nunca ouviu falar isso. Isso é história. Vai lá, dá uma olhadinha na história de Galileu. Dá uma olhada. Tá bom? Então, pessoas já morreram queimadas porque queriam defender que a Terra girava em torno do Sol. A maioria acreditava que isso era uma mentira. Depois, é lógico que descobriram que era verdade. Não é? Bom, quantas mentiras foram desmentidas depois que a ciência avançou e mecanismos de estudo e de busca e de tecnologia foram avançados. Eu não sei se vocês sabem, existem teorias que duraram os 19 séculos depois de Cristo. Somente no século XX é que foram desvendadas e desmentidas, né? É terrível. Então, eu vou falar de um assunto aqui de novo, que já falei, mas vou falar mais algumas coisas. Então, repito, o que eu vou falar é a verdade bíblica. É a verdade bíblica, não é questão assim, isso é religioso. Não, a verdade é a verdade. Se você crê diferente, você crê na mentira. Mas mesmo que a pessoa for de outra igreja, outra denominação, ou de outra religião, todo mundo é livre para ser o que quiser, mas a verdade é a verdade, é uma só. A verdade é uma só. Não é verdade? Um exemplo, eu já dei aqui, vou só repetir antes de eu entrar no assunto. Cristo é chamado na Bíblia de o marido da igreja, ok? A igreja é representada por uma mulher vestida de branco, algumas vezes na Bíblia até. Ela é chamada de noiva. Agora eu pergunto, Deus ensinou a monogamia. O homem tem que ser casado com uma mulher. Se Cristo é o marido, quantas mulheres ele tem? Quantas igrejas? Apenas uma, porque ele é casado apenas com uma mulher. Então ele tem apenas uma igreja. Quer estudar sobre isso? Quem sabe outra hora a gente vai estudar. Vou falar um pouco mais hoje sobre a questão do inferno. A pessoa quando morre vai para o inferno, ou então morre e vai para o céu. Então existe muita mentira sobre o assunto, muita contradição, porque a mentira, esse que é o interessante, a mentira ela é cheia de contradições. Quando nós pregamos a palavra de Deus, os conhecimentos, a verdade de Deus, vou falar no plural, as verdades de Deus, elas são todas ligadas como uma corrente cheia de elos,
Você não, se você tirar um elo, você conseguir provar que um elo está errado, você quebrou toda a corrente. Muitos têm tentado, ateus, quebrar essa corrente de ideias, mas eles não conseguem porque ela é sobrenatural, ela é divina. Então, as verdades divinas, elas estão conectadas como uma corrente, os elos, não tem como você quebrar. E quando você olha, por exemplo, essa doutrina errada do inferno, diabólica até, então você vê que ela não tem essa conexão, ela é quebrada, né? Muitas pessoas acreditam em doutrinas que são separadas uma da outra, independentes uma da outra, e isso não pode acontecer. Quando a pessoa está acreditando em doutrinas independentes uma da outra, então ela está acreditando numa bagunça, né? O que a Bíblia até chama de Babilônia, né? A palavra Babilônia quer dizer confusão, né? Vou dar um exemplo aqui. Salmo 59, verso 13, diz que os ímpios que se perderem deixarão de existir. Bem claro ali. Deixarão de existir. Não diz que eles vão existir no inferno ou em algum outro lugar. Então, os que se perderem vão deixar de existir. Só esse texto bastaria para desmentir a doutrina que a pessoa vai ficar no inferno para sempre e eternamente. Só esse texto já bastaria. Mas como Deus sabe da teimosia humana, ele fez vários outros textos, né? O primeiro de todos foi com respeito a Adão, que nós já lemos aqui em Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó voltarás. Então, claro, mais claro impossível. Esse texto é a base. É o primeiro homem. Ele é pó e ele morreu e foi para o pó. Isso acontece com os outros homens também. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Assim como morre o animal, assim também morre o ser humano. Todos são pó, olha só, não é palavra minha. Todos são pó e ao pó voltarão. Eclesiastes capítulo 3. Todos são pó e ao pó voltarão. E ele ainda fala assim, portanto, o homem não tem nenhuma vantagem ao animal, né? Ele, nele mesmo, não. Aí você fala, mas Cristo pegou a vida eterna. Calma, isso é outro assunto. E já falamos aqui, a vida eterna só após a ressurreição, ok? E ela é para os justos, não é para os ímpios. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem crê em Jesus, João 3,16, não perece, tem a vida eterna. Quem não crê, perece. Perecer. O que é um alimento que perece? Ele deixa de existir. Ele estraga e deixa de existir. Vira pó depois de um tempo. Não é? Então, primeira carta de Timóteo 6,16, só Cristo possui a imortalidade. Então, ninguém vai ser imortal no inferno. Só em Salmos existem vários textos dizendo que as pessoas deixarão de existir. Vários. Então não podemos contradizer a palavra de Deus simplesmente porque gostamos de alguém ou de uma igreja X. Você não pode dizer assim, ah, mas eu gosto tanto de Chico Xavier e ele ensinou diferente. Olha, então você tem que escolher, ou você fica com a palavra de Chico Xavier ou com a palavra de Jesus. Os dois não combinam. Chico Xavier não está de acordo com Jesus, Jesus não está de acordo com Chico Xavier. Você precisa escolher quem você prefere, quem é o teu Salvador, quem é a verdade. Jesus fala assim, eu sou a verdade. Chico Xavier falou isso também? Eu sou a verdade? Será que os dois estão numa competição? Aparentemente sim, porque se os dois não estão de acordo, alguém está errado. Quem está errado? Chico Xavier ou Jesus? Jesus fala que a morte é um sono. Várias vezes ele diz,
Exemplo, João capítulo 11. É um sono. Mas é engraçado que essa doutrina não vem de agora. Ela vem de séculos e séculos, né? Começando lá no Egito, talvez até antes, né? Essa imortalidade, né? Os faraós morando após a morte lá dentro da pirâmide, os faraós enterrados com muito ouro, que era para ser rico na outra vida também, né? Então, isso aí não vem de hoje. Não vem de hoje. Como eu já disse aqui, a Igreja Católica ficou muito rica com a doutrina do inferno. Ela cobrava dinheiro para poder tirar almas do purgatório e até do próprio inferno apenas com dinheiro. E se você não sabe, até hoje, se você for no Vaticano, é possível comprar a indulgência, a sua salvação. Você ganha um documento comprando a sua salvação. Até o dia de hoje, isso nunca foi removido de Roma, porque Roma não muda, não é? Então, se você ama a verdade, se entregue à verdade. Quando eu tinha 17 anos, Deus me mostrou a verdade e falou: olha, você tem que tomar uma decisão. Ou você continua nos erros aí, nas coisas que você acredita, que o homem é imortal, você é idólatra. Deus me falou todas essas coisas. E eu aceitei a mudança. Não pense que eu nasci não idólatra. Eu era um idólatra. Eu acreditava na imortalidade da alma, mas Deus me mostrou sua palavra. E eu falei: não, eu prefiro ficar com Deus do que com todas essas doutrinas mentirosas, com todas as pessoas do país quase acreditando nesse erro. Até mesmo os evangélicos caíram nesse buraco. Ontem um evangélico estava me falando que quando ele morrer, né, porque ele está com problema de visão, e aí ele disse assim para mim: olha, a matéria não enxerga, mas o espírito enxerga. Matéria, olha isso. Onde está na Bíblia que o corpo é chamado de matéria? Isso é coisa espírita. Então ele está lá na igreja dele, lá, aprendendo espiritismo, né, em vez de aprender o evangelho puro, que é o que nós estamos ensinando aqui. Por isso, eu já falo desde já, deixa o seu like aí para nós, se inscreva no canal, aprenda o evangelho puro, não contaminado com paganismo, não contraditório. Só Cristo possui a imortalidade. Um dia nós teremos a vida eterna, mas ela será emprestada só para os salvos. Jesus vai emprestar a vida eterna dele. Nós nunca seremos em nós mesmos, por nós mesmos, imortais. Isso é uma arrogância humana muito grande. Isso beira a blasfêmia, achar que nós somos imortais, temos vida em nós mesmos. Isso aí são essas doutrinas baratas, pessoas querendo ganhar dinheiro porque estão desempregadas, inventando profissões, e aí elas falam para vocês fazer vários rituais, etc. Tudo isso é engano, tudo isso é enganoso. E vou encerrar falando uma coisa importante aqui. Alguns dizem assim: mas eu já vi pessoas que morreram. A Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, capítulo 11, desculpe, diz assim: Satanás imita até um anjo de luz. Ele imita os mortos. Você pensa que é a pessoa que morreu, mas ele está enganando vocês. Não são mortos, são demônios. Ah, mas eles falam coisa de amor. Claro, para te enganar, eles vão falar o quê? Olha, aqui é o demônio, eu estou fingindo ser um morto. Mas, não, eles estão aí para te enganar. Se você colocar esses demônios à prova, você vai saber. Começa a louvar Jesus na hora que você vê um demônio desse. Começa a louvar a Jesus, exalte a Cristo, e aí você vai saber quem é quem. Se inscreva no canal, aprenda mais, estamos aqui à sua disposição. Fique com Deus.